Graças a Deus, mais uma vez aqui estou na presença de Deus para trazer a vocês a palavra de Deus. Em primeiro lugar, queremos orar a Deus para que Deus tome a iniciativa deste estudo, tome a direção de nossas vidas, pois só Ele é o que nos dá a direção correta para nossas vidas. Aqui estamos, diante da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim a palavra de Deus nos diz, assim a palavra de Deus, ela nos exorta e ela nos dá direção. Veja que a palavra de Deus, ela que santifica o homem, santifica na verdade, pois a verdade é a palavra. Você sabe, que a palavra é a verdade, santifica na palavra, porque a palavra é a verdade. É ela que te dá inspiração, é ela que te conduz à vida eterna. Inspiração como, irmão Augusto? Ser inspirado pelo Espírito Santo. Então, primeiramente queremos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus que formou o homem do pó da terra. Senhor, aqui estou diante da Tua presença, não sou nada sem Teu Espírito Santo. Toma a direção, Pai, desta pregação, desta mensagem, desse estudo da palavra de Deus. Pai, dirija, Senhor, cada ouvinte que vai ouvir, Senhor, esta palavra, Pai, que esta palavra ela venha ao encontro, Senhor, da necessidade, Senhor, de cada ouvinte, Pai. Pai, dá instrução, Senhor, teu servo, usa ele, aleluia, para falar, Senhor, com cada pessoa que vão estar com o coração aquebrantado e coração contrito, Pai. E a tua palavra diz que esse o Senhor não despreza, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toma a direção, Pai. Direciona cada vida, Senhor, cada alma, Senhor, cada ouvinte, Senhor, na Tua presença, Pai. Pai, se tiver alguém enfermo, Senhor, cura essa pessoa que está enfermo, que está doente, Senhor, que está maribundo, Senhor, que está no leito da cama, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua obra, Pai, opera grandemente, poderosamente nessas vidas que aqui estão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Estamos chegando, Senhor Jesus, o final deste ano, Pai. Oh, Deus, obrigado por este ano, Pai, que foi ano de alegria, foi ano de paz, Senhor, foi ano de prosperidade, Senhor, mas foi ano de perca, Senhor, mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas, Pai, é o Senhor que está no controle de tudo, Pai, por isso temos, Senhor, a liberdade, Senhor, para te adorar, temos a liberdade para te louvar, Pai, em nome de Jesus Cristo, seja engrandecido o teu nome, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém, amém, amém. Bem, meus ouvintes da palavra de Deus, nós vamos estudar a respeito hoje sobre o único Deus. Você sabe que o único Deus é Jesus Cristo. E para nós entendermos quem é Ele, nós vamos examinar a sua palavra. Nós vamos examinar a Escritura. Pois a palavra de Deus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são delas que testificam de mim. Glória a Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão jamais terá fome. Então, se você tem fome da palavra de Deus, se você tem sede da palavra de Deus, Deus diz assim para você. Ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Vamos ler o que Deus quer nos dizer nesta tarde através da sua palavra. Veja bem, meu irmão, que o tema é sobre Jesus Cristo. Glória a Deus. O Pai e Jesus são a mesma pessoa. Vamos ver que se Jesus Cristo é o Pai e se o Pai é a mesma essência de Jesus e que Jesus é a mesma essência do Pai. Então vamos
entender e compreender através da sua palavra. Deus é que dá a revelação, Deus é que dá a inspiração. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 32 e 39. Se você tiver uma Bíblia em sua casa, por gentileza, pegai-vos a Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, também abra o seu coração. Glória a Deus. Diz assim: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Veja bem, irmão. Vede agora que eu sou. Veja que esse eu, ele está no singular, né? Está no pronome singular. Eu sou. Então, quando se diz pronome singular, refere a um só. Está referindo a um ser, né? A Bíblia está dizendo aqui que ele é um só. Primeiro versículo que nós já estamos lendo, esse versículo aqui já nos garante que Jesus, ele é o único Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Que o Pai é mesmo Jesus e que Jesus é mesmo o Pai. Glória a Deus. Porque, digamos que a palavra de Deus, lá em João, vamos ler a palavra que fala em João, capítulo 15, capítulo 15 e verso 18. Diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vos me aborreceu a mim. Se esse versículo mesmo. Deixa eu ver se é esse versículo aqui. Não, perdão, é 17. Capítulo 17, verso 3, que fala sobre a vida eterna, né? É a vida eterna esta, que te conheça a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem enviaste. Veja, quem enviou a Cristo foi Deus, né? Foi o Pai, né? O Pai que enviou a Cristo ao mundo para pagar nossos pecados. Mas ele é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Não tem outro, irmão. Não tem outro Deus a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Deus, né? É o único Deus e a vida eterna. Agora, como nós lemos lá em Deuteronômio, né, capítulo 32 e 39, fala que ele também está no singular. Ele é o único. Ele é o único e não há outro além dele. Não há outro. Não há outro, irmão. Somente é Ele. É Ele que vai te conduzir à vida eterna. Glória a Deus. Diz aqui, Deuteronômio. Vamos ler mais uma vez aqui. Deuteronômio, capítulo 32, e verso 39. Vamos ler. Vede agora que eu sou. Olha, veja que eu sou. Está aqui no Deuteronômio, eu sou. Né? Aqui, que escreveu o Deuteronômio, sabe quem foi? Moisés. Moisés é o escritor, né? O escritor de Deuteronômio. Né? Mas o autor é o Espírito Santo. O Espírito Santo, né, que dá a inspiração para os homens de Deus santos escreverem a Bíblia. Então, nós vemos que aqui ele se apresenta aqui como eu sou. Eu sou. E quando Moisés estava ali na sarça ardente, ali ele foi apresentado também como o eu sou, né? O eu sou. E nós vamos ver também que Jesus também se apresenta também como o eu sou, né? O eu sou.
Vamos ver aqui, primeiramente vamos olhar aqui um pouquinho, aqui que fala a respeito de Moisés. Vamos ver aqui o que Moisés vai apresentar aqui, o Deus Todo-Poderoso, que é o Jeová do Velho Testamento. Vamos ver que ele vai se apresentar aqui. Vamos ver aqui, vamos chegar aqui. Vamos ver aqui. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe, que é o monte Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, e brandou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Moisés se apresenta como servo, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira o teu sapato, ou tira a tua sandália de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou. Veja, ele aqui se apresenta para Moisés como eu sou, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, e o Deus de Moisés. Então, aqui ele vai se apresentando como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, e assim sucessivamente ele vai se apresentando. Então esse mesmo Deus aqui, que estava no Velho Testamento, que se chama Jeová, ele é o mesmo Deus, de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. O que muda é só apenas os títulos, o título que muda. Quando ele diz eu sou, porque não tem outro além dele. Não há outro além de mim, diz a palavra de Deus. Então, Moisés, ele foi apresentado a Deus como o eu sou, né? O eu sou, porque, olha, veja bem, o eu sou tinha que ser visto. Mas por que ele se apresenta como o eu sou? Porque Faraó era o homem idólatra, o homem que cria em deuses, né? E vários deuses eles criam. E Moisés também, ele viveu na idolatria, né? Viveu no paganismo. Sim, Moisés viveu. Ele seria príncipe, né? Príncipe do Egito. Futuramente ele seria o faraó do Egito, e ele aprendeu, né, toda a ciência do Egito. Moisés aprendeu. E aprendeu também que havia deuses, vários deuses, né? Vários deuses. Então, esses vários deuses, no meio tinha que ter um Deus para ser adorado. Porque Moisés, talvez Moisés, ele nunca se dobrou seu joelho, nunca se curvou diante daquelas imagens, daquelas estátuas. Então, ele tinha o quê? O DNA de Deus já na sua vida. Moisés já tinha o DNA de Deus na sua vida, já tinha o chamado de Deus, já tinha o propósito de Deus, já tinha o plano de Deus na sua vida, para que o plano de Deus viesse ser realizado na vida de Moisés. E veja muito bem, meu irmão, que ele se apresenta como eu sou, né? O eu sou.
ele vai conhecer também sobre que algo ser chamado ali, algo ser chamado ali. Ele vai se apresentar também, né, como uma sarça ardente, como um, uma coluna pegando fogo ali naquele momento, né, um fogo ardente, abrasador, né, estava ali naquele meio ali. E Moisés não vai citar os nomes ali de que ele está olhando, de que ele está observando ali. Ele não sabe nem se é Deus ali, mas ele só vai reconhecer que aquilo ali, aquela figura ali que está sendo apresentado para Moisés era Deus. Como ele vai saber que é Deus? Quando Deus se apresenta para ele dizendo eu sou o que sou. Então ali ele vai entender que ali há um Deus que você pode ver, que você pode sentir. Já ali no Egito ali havia vários deuses, mas eles não podiam ver e nem podiam sentir. Mas quando esse Deus aparece para Moisés, aí sim Moisés vai sentir algo ali, algo que ele nunca sentiu na vida dele. Nunca ele teve essa experiência, nunca teve essa experiência. Então ele vai ver que ali há algo ali, mais além de que ele conhecia. Glória a Deus, algo além de que ele conhecia. Eles eram politeístas, né? Politeísta, mas quando Moisés reconhece e vai estudar sobre ele, porque vai pedir algo para ele, vai pedir para que ele fale mais sobre ele, né? Argumento, vai pedir mais argumento. Aí ele reconhece que ele é um monoteísta, que ele é monoteísta, que ele é o único, que ele é eu sou, né? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Né? Acabou, aí pronto, acabou, terminou. Sou o que sou, está dizendo para Moisés. Vai, Moisés, e diga que eu sou o que sou. Não tem mais outro, não tem. Acabou, ali acaba. Como ele diz lá em Apocalipse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O ômega quer dizer, o que significa o ômega? É um O gigantesco, né? É um O gigantesco, meu irmão, um mega O. Glória a Deus. Ele é o princípio, ele é o derradeiro, né? Ele é o fim, né? Não tem outro Deus além dele. Ele mesmo diz, ele mesmo fala, glória a Deus, ele mesmo relata. Agora vamos ler aqui no livro João 17, que nós estávamos aqui, João 17, verso 5, eu acho que já até lemos. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja, entenda muito bem o que esse versículo está afirmando, o que ele quer relatar para mim, quer nos revelar algo aqui que muitos ainda não entendem, que muitos ainda não têm essa noção, não tem, como se diz, essa comunhão para entender. Porque para entender as coisas de Deus tem que ter comunhão, tem que ter comunhão, tem que ter os olhos tem que ser espiritual para compreender e entender. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aonde estava Jesus neste momento? Aonde que Jesus se encontrava neste momento? Jesus se encontrava ainda no Logo, Jesus se encontrava ainda nos pensamentos de Deus, Jesus ainda se encontrava nos planos de Deus, Jesus ainda se encontrava ali nos pensamentos de Deus que ia ser expressado um dia. Glória a Deus. Então, por isso que ele disse, contigo antes que o mundo existisse. Glória a Deus. O mundo nem existia ainda,
Mas Jesus já estava nos planos de Deus, já estava determinado por Deus. Então manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Era teu e tu modeste e guardar a tua palavra. Veja muito bem isso, meu irmão, que aqui há um grande grupo de irmãos, um grande grupo de adorador, de levitas, que adora a Deus, né? Em espírito e em verdade. Então, Deus deu para Jesus, nós como de presente. E ele disse que aquele que está na minha mão, ninguém pode arrebatar o que o Pai me deu. Então, nós somos desde antes da fundação do mundo. Então, aqui, os discípulos estavam com Jesus, já era escolhido de Jesus. Quem escolheu os discípulos? Jesus. Jesus escolhe os discípulos e se torna participante do seu ministério, os discípulos. Então, meus irmãos, então nós entendemos que Jesus, ele é o Salvador, né? Ele é o Salvador. Nós vamos ver aqui em 1 Pedro, vamos ver 1 Pedro, se não fuja a memória, se é 1 Pedro. 1 Pedro que fala a respeito do Salvador. Vamos ver se é 1 Pedro. Não está marcado aqui, mas deve ser esse versículo aqui. Vamos ver se é. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ao estrangeiro disperso do ponto de Galáxia, Capadócia, Betina, é feito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência à petição do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vós seja multiplicada. E bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, aqui dá para entender que ele que santifica o homem, Jesus Cristo santificou o homem através de quê? Através da purificação da sua morte, através do sangue que foi derramado ali no Calvário, o sangue de Jesus Cristo que nos trouxe a graça em abundância. Ele disse: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça, pelo sangue de Cristo, nós fomos comprados, lavados, redimidos. Redimido quer dizer trazido de volta. Nós fomos perambulante, né? Perambulante pelo mundo, né? Como peregrino, né? Não tinha pátria, não tinha cidade, não tinha pátria própria. Mas através de Jesus Cristo, quando nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, temos a certeza que nós temos uma pátria que o Senhor já reservou para nós, uma pátria celestial. Nós não somos peregrinos. Quando nós acreditamos, temos a certeza pela fé que nós fazemos parte da sua herança. Então nós temos uma cidade glorificada, uma cidade chamada Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade que vai descer do céu como uma noiva atada, vendo para o seu marido. É essa cidade. Então, nós acreditamos no sangue de Cristo
que o sangue de Cristo é que nos comprou, nos lavou, nos redimiu, para nós termos uma morada celestial. Porque aonde ele estiver, vós estareis também. Então, sendo assim, nossas almas são purificadas na obediência da verdade, que é a palavra de Deus. E assim, nós não seremos mais pedra de tropeço, porque nós seremos agora propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor já nos adquiriu para a sua maravilhosa luz. Mas sós a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo erreis povo, mas agora sós povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós éramos de outro tempo, né? Um tempo que nós éramos rebeldes, que nós éramos infiel a Deus, nós éramos inimigo de Deus. Mas quando o Senhor nos encontrou com a sua misericórdia, que Ele estendeu a sua misericórdia para conosco, nós entendemos que temos um Deus. Nós sabemos que há um só Deus e a vida eterna. Antes nós reconhecíamos que havia deuses, vamos dizer deuses. Digamos que era assim, mas quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você vai acreditar e crer que há um só Deus. Que há um só Deus, que Ele é mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, Ele é o nosso mediador. Ele que intercede por nós. O Espírito Santo que está em nós, Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Então, meus irmãos, pessoas aí que discutem a respeito que há um Deus, que há um Deus e não reconhece que Jesus Cristo também é Deus, então as pessoas querem apenas um Deus, querem apenas um Pai. Não, mas quando Jesus veio aqui, veio na terra, ele veio para apresentar o Pai. Através dele, nós chegaremos ao Pai. Se nós não tivermos Jesus Cristo, também nós não temos o Pai. E se nós não tivermos o Pai, não teremos também Jesus Cristo. Então, por isso que ele veio no mundo, veio justamente para que nós venhamos ser filhos através de Jesus Cristo pela fé. Porque sem Jesus Cristo, nós não éramos considerados filhos de Deus. Não tínhamos o título de filho de Deus. Mas quando nós recebemos a Cristo pela fé, através do seu sacrifício lá no Calvário, lá na cruz do Calvário, quando ele derrama ali o seu sangue carmesim, o sangue de um justo, um sangue inocente, imaculado, nós temos a garantia de nós sermos filhos de Deus. Nós vamos ser filhos de Deus quando nós aceitamos Ele como o único Deus e a vida eterna. Irmão, como é que nós vamos aceitar a Jesus Cristo? É quando a palavra de Deus diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus. Então, nós temos essa garantia absolutamente que nós somos filhos de Deus quando nós aceitamos o seu sacrifício lá no Calvário. E daí diante nós passaremos por um processo de restauração, um processo de renovação e santificação. Quando é que nós passamos a ter esse processo que nós vamos adotar, irmão Augusto? Nós vamos adotar através da nossa santificação diária na presença de Deus. E como é que eu vou santificar a minha vida? Eu vou santificar a minha vida
comendo da palavra, mastigando da palavra, lendo da palavra, é ela que vai me santificar. Porque Jesus Cristo, o sangue que jorrou lá no Calvário, é que trouxe a santificação. E através de Abraão, ele trouxe a justificação. Então nós somos justificados pelo sangue de Cristo, e a qual o próprio Abraão também teve ali teve ali a presença de Deus. Como que ele teve a presença de Deus? Como que ele passou a ter a presença de Deus? Quando ele circuncidou, né? Quando ele estava ali, né? Deus mandou que ele circuncidasse. E quando o Espírito Santo ali se derrama, ali no coração, o coração da pessoa está se concitando, né? Nós não somos mais inconscientes como nós era antes, né? Agora não, nós somos de Deus, na linhagem de Deus, da semente de Deus. Nós viemos, né, do galho. Qual é esse galho, irmão? Esse galho que vem brotando da raiz de Davi, a raiz de Jessé, né? De raiz de Jessé passou para a raiz de Davi. Então nós acompanhamos isso. Então nós estamos acompanhando, né? Caminhando, né? Nós estamos ali enraizado, né? Nessa raiz, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, a raiz de Davi que foi morto desde antes da fundação do mundo, né? E ele se torna, depois que o assunto do sacrifício se encerra ali no Calvário, ali o céu é purificado, é santificado, porque havia ali um processo, havia ali um símbolo, havia algo ali que trouxe Jesus Cristo a nós. Então, quando o céu foi purificado ali, a terra toda se encheu da glória de Deus. Bom, Isaías viu isso. Ele viu e disse: toda a terra está cheia da sua glória. Então, por que toda a terra estava cheia da sua glória? Porque ele viu o nascimento de Cristo, quando os anjos cobriu toda esta terra. Irmão, os anjos não veio somente em Jerusalém, ele veio sobre toda a terra. Quando Gabriel veio e disse para aqueles pastores: hoje mesmo nasceu o Salvador. Quando nasceu o Salvador, ali a glória de Deus cobriu toda a terra, iluminou toda a terra, foi iluminado a terra com a glória de Deus. A glória de Deus. Ah, irmão Augusto, por que os homens não foram iluminados quando os anjos desceram? Porque o que podia trazer iluminação para o homem só era o sangue de Cristo, só era o sangue do Cordeiro. Por isso que houve matança, por isso que houve sacrifício, holocausto, até chegar o sacrifício perfeito, para que eu pudesse receber um corpo glorificado, um novo corpo que será transformado para naquele dia, para que eu possa ter a minha ressurreição, que é chamada a minha dispensação, né? Nós esperamos uma dispensação. E qual é essa dispensação? É o caminho que vai nos conduzir, né, para a vida eterna. Então, nós estamos esperando esse dia. Esse dia vai chegar. Glória a Deus. Ele disse, o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que apenas olhar para o alto, que a nossa redenção se aproxima. A nossa redenção está se aproximando mais antes de que tu tivesse entregado a sua vida para Cristo. Então Jesus Cristo está bem perto de você. Ele disse que ele veio para o que era o seu, mas o seu não quiseram. Mas nós aceitamos a ele.
aceitamos a Ele, reconhecemos que Ele é Deus e que Ele é o único Deus e não há outro Deus. Não tem lugar mais para outro Deus em nosso coração, irmão. Só há um Deus só. Só há um Deus. Glória a Deus. Então só há um Deus. 3:20. Nós vamos ler aqui em Gálatas 3:20. Vamos ver o que Gálatas está falando a respeito de Jesus. 13:20. 13:20. Diz assim: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Olha aí, meu irmão. Mais um versículo encontramos que Deus é um. Deus não é dois. Deus não é três. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe isso, irmão. A Escritura afirma, ela volta a afirmar que há só um medianeiro, né? Só um medianeiro. Não ou é de um só, mas Deus é um. Então Deus é um, né? Por quê? Porque Deus é um. Porque o batismo também é um, né? Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Então, meu irmão, nós estamos em quê? Caminhando para a unidade de Deus, a unidade de Cristo. Nós tornamos o corpo de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo. Então, quando nós formamos o corpo de Cristo, automaticamente nós estamos unidos numa só fé, a fé do Pai. Qual é esse Pai? O Pai Abraão, né? O Pai Abraão, nós temos a fé do Pai Abraão, mas veja, como vamos ter a fé do pai Abraão? Mas quando Abraão ele creu em Deus, ele creu ali naquele momento, olhando o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo. Então nós temos a fé de Jesus em nós. Nós não vamos ser salvos através da fé de um e de outro. Não, nós vamos ter a fé com ficção naquele que nós fomos chamados, né? Fomos chamados para ser um só o quê? Uma só igreja, um só povo, uma só unidade? Não, um só corpo. Nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, um corpo adotado por Jesus Cristo. Ele nos adotou. Ele nos trouxe a uma salvação eterna. Diz aqui em Apocalipse, não sei se é Apocalipse. Vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses 2,16. 2 Tessalonicenses 2,16. Tessalonicenses 2,16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Veja, o próprio, já está dizendo aqui o próprio, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, veja, Ele é o nosso Deus, irmão, é o nosso Pai. A Bíblia diz lá em Isaías, que diz assim, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o menino nos nasceu, então quer dizer, o menino que nasceu, ele seria príncipe da paz. Quem está referindo a Jesus Cristo. E ele seria o Pai da eternidade. Quem seria o Pai da eternidade? O menino.
né? O menino nasceu, né? Começa do menor ao maior. Então, ele veio para que ele, né, manifestasse o atributo de Deus. Então, ele nasceu, né, como menino, né? Ele foi crescendo, amadurecendo, até chegar à estatura de um varão perfeito. Ele chega na estatura de um varão perfeito. Por quê? Por que ele chega nessa estatura de varão perfeito? Porque ele nunca pecou, né? Nunca pecou. Ele veio sem pecado. Ele veio puro. Ele veio limpo. Ele veio para esse propósito do sacrifício da humanidade. Então, só que podia nos libertar, só que podia nos libertar, nos tirar do jugo da morte, da servidão da morte, da servidão do pecado, da servidão do mundo, da servidão do diabo. Só poderia nos tirar, nos libertar, só era o Redentor. E quem seria esse Redentor? Era o nosso irmão, né? O nosso irmão tomava o nosso lugar, né? Então, quando ele toma o nosso lugar, então nós estamos livres, porque ele é o Redentor, ele é o Redentor. Então, ele é o nosso parentesco, nosso parente. Então, nosso parente, ele vem e nos resgata com seu sangue. Então, o nome dele, ele é o nome que está acima de todo nome. Agora vamos ver se Estevão, quem foi que ele viu? Estevão. Vamos ver aqui, Estevão. Estevão. Não sei se é Estevão. Estevão. Agora vamos ver aqui. Não marquei os versículos, mas vou procurar aqui nas escrituras. Vamos ver o que foi que Estevão falou. Estevão vai falar aqui algo aqui que é polêmico, né? As pessoas não entendem esse versículo e faz uma apologia. Vamos ver aqui. Faz uma apologia desse versículo. Vê onde é que está aqui. Só um minutinho. Disse o sacerdote. Ver onde é. Estevão Marte. Estevão, cheio de fé. Isso mesmo, Vamos ver aqui, o que foi que ele falou aqui. Deixa eu ver onde é que está esse versículo. Bom, ele está falando aqui, né, a respeito aqui da nação de Israel que passaram luta no deserto. E aqui ele vai explicando aqui dos seus pais, né? Agora eu não estou vendo aqui o versículo aqui, mas esse versículo aqui é um versículo chave. Vamos ver aqui. Paciência, meu irmão. Vamos ver aqui. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para Deus de Jacó. Expulsão da cidade, aqui, tá aqui. E apedrejaram Estevão, invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Não é aqui. Está aqui. Perdão. E disse: Eis que vejo os céus abertos. Olha, o céu estava aberto para ele. E o Filho do Homem que está em pé. Veja, quem é o Filho do Homem? Sabemos que o Filho do Homem é um profeta. Irmão Augusto,
Como tu prova que é um profeta? Porque quando Deus falava de diversas vezes com o homem, e quando ele ia falar face a face com o homem, era com o profeta. Mas ele era chamado filho de homem para Deus. Né? Deus dizia, filho do homem, te põe de pé, que eu quero falar contigo. Então, o filho do homem é profeta. Então, Jesus era profeta? Sim, ele era profeta. Profeta dos profetas. Por isso que ele diz que quando o filho do homem vier, né, nas nuvens com o Pai, assim, nas nuvens com os anjos, isso mesmo. Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé, a mão direita significa poder, poder. Então quer dizer que ele está na mão direita, então quer dizer que ele tem todo o poder. Quando ele foi assunto ao céu, antes dele ir assunto ao céu, ele disse para os discípulos que toda autoridade foi me dado no céu e na terra. Então ele tem todo o poder, toda a majestade, todos os atributos de Deus estavam nele, né? Ou toda a divindade estava nele. Então ele estava à direita. A direita quer dizer que quem está na esquerda está no lugar errado, né? Está no lugar errado, mas ele estava na direita, então ele estava no centro, ele estava no comando, né? Ele estava como o ser supremo, né? O ser supremo. Então ele estava ali como Deus. Quando Estevão viu, ele viu ele como Deus. Ele já não viu ele como Jesus, né? Como Jesus, mas glorificado. Ele viu ele glorificado no trono, sentado no trono. Estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande e alta voz. Então, meus irmãos, ele estava à direita de Deus. Então aqui não tem esquerda. Se não tem esquerda, pronto, acabou. Só tem direita. Deus só está na direita, irmão. Por que direita? Porque direita é poder. Poder, ele tem todo o poder. Então não tem outro Deus aqui. Estevão devia ter visto 3 deuses aqui, mas ele só viu apenas um Deus só. Apenas um só Deus ele viu. Não viu 3 deuses. Tu me pergunta, mas irmão, como é que fica então o Pai, o Espírito Santo? Não, isso aí são apenas ofício de Pai, ofício de Filho, né? O Espírito Santo, né, que é o Consolador, que o próprio Jesus disse, se não for, o outro Consolador não vier. Então ele rogou ao Pai para que o Consolador viesse, né? Quando ele disse que ele roga ao Pai, ele estava como um homem na terra, ele estava falando como um homem, orava como um homem, mas quando ele fazia milagres, sinais e maravilha, era Deus. Ele já estava como Deus. É muito interessante entender, irmão, que ele era 100% homem e 100% Deus, aqui na Terra. Por que ele tinha essas duas naturezas, divina e humana? Por quê? Porque ele nasceu, ele foi gerado. E quem gerou ele não foi o homem carnal, não foi o homem carnal que gerou Jesus, foi o Espírito Santo que gerou, que gera Jesus. O Espírito Santo, né, cobriu Maria, né, o Altíssimo, com o seu poder, né, com o seu poder, ou com a sua sombra, que é mesmo poder, cobriu Maria, e foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus. Jesus era assim que nós íamos ser gerados, irmão, se não fosse pecado. Se não tivesse acontecido o pecado, nós éramos gerados pela palavra, né? Foi assim que o anjo chegou com Maria. E Maria disse assim, que seja feita a tua palavra.
Então, quando ela disse assim, que seja feita a tua palavra, automaticamente aquela palavra ali germinou aquela semente, germinou aquele corpo. Aquele corpo se fez, quer dizer, aquela palavra se fez em carne. Aquela palavra que Maria dizia, então a tua serva, né, está aqui. Então, que seja feita a tua vontade. Então, naquele momento que ela acreditou nas promessas de Deus, quando ela acredita, ali gera uma fé salvadora, uma fé salvífica, uma fé genuína, uma fé verdadeira dentro dela. E ali ela passa a ter o Salvador dentro dela, porque foi gerado pela palavra. A palavra se fez de carne e habitou em nosso meio. Hoje ela habita em nosso meio, a palavra é Jesus, e Jesus está em nosso meio, porque a Bíblia diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no vosso meio, né? Então, aonde estiver falando no nome de Jesus, ele está, meu irmão, ele vai estar, e sempre ele vai estar. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele passeia pelo meio da sua igreja. Então ele nunca vai sair da sua igreja, a não ser uma igreja que é morna, uma igreja que é mudana, uma igreja que não é quente nem frio, né? Que dera que fosse quente, mas é morna, né? É morna. Não é quente nem é frio, ela é morna. Se ela fosse somente quente, Jesus se encontraria ali. Jesus estava em quem? Estava em Filadélfia. E Filadélfia significa o derramamento do Espírito Santo, que foi a santificação, né? Foi a santificação que houve ali, né? Houve a santificação ali, pelo derramamento do Espírito Santo ali. Ele trouxe a santificação e trouxe também a palavra. Mas como ele vai trazer a santificação? Porque o Wesley, vamos entrar aqui mais um pouquinho aqui sobre os anjos, os mensageiros, sétimo anjo, que fala do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo anjo, né? Mas no sexto anjo, que foi o Wesley, ele trouxe a santificação. Quando ele traz a santificação, quer dizer que ele está trazendo ali, né, o início de tudo. A santificação foi quando Jesus se derramou ali, né, no Calvário, derramou sangue. O sangue foi jorrado ali, o sangue jorrou ali, entrou a santificação, porque veio o sangue, depois veio a água. Então trouxe a santificação. Então quando a pessoa, a criança, o neném, ele é concebido ali, dentro daquela bola ali, naquela bolha de água ali. Então, ali ela está cercada de água ali, de água. E o sangue também está coberto ali também, né? O sangue é vida. Então, ali está tendo uma santificação ali dentro, uma santificação. Mas quando Jesus veio, ele veio com o sangue de Deus. Houve uma purificação ali, uma santificação. Então, quando ele se derramou lá no Calvário ali, então a santificação abrangiu o mundo inteiro. Então, todo aquele que receber ele como seu Salvador tem a santificação, né? Tem a santificação. Pela graça nós somos salvos, né? Mediante a fé em Cristo Jesus. Então, por Jesus Cristo é que nos dá autoridade, é que nos dá justificação. Por Jesus Cristo nós vamos ser justificados, nós vamos ser santificados e nós vamos nós vamos ser como Jesus queria que nós fôssemos, né? Que nós fôssemos separados,
separado para herdar um processo de santificar. A santificação, sem a santificação, a Bíblia diz, sem a santificação, o que é santificação? É consagração, né? É consagração. A consagração está dentro do nosso coração, né? O Espírito Santo já santificou. Então, a santificação, ela tem que ter, se não tiver, nós não podemos amar, nós não podemos perdoar, né? Nós não podemos orar. Não, sem a santificação nós não temos isso, irmão. Nós não temos isso. Sem a santificação. Por isso que tudo leva para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Deus fez, ele fez o processo ali que viesse chamar a atenção de Deus completamente, né? Um sacrifício perfeito, perfeito mesmo, perfeito. Eu fui santificado pela palavra, né? A palavra nos santificou, né? Nós somos o tabernáculo de Cristo, né? Então ele trouxe tudo isso, né? Quando havia o tabernáculo ali, era o tabernáculo que trouxe tudo. O tabernáculo tinha tudo ali. Tinha santificação, tinha justificação, tinha tudo ali. E tudo isso que tinha lá foi em Cristo, né? Cristo trouxe para cumprir todo o sacrifício que tinha no tabernáculo. Ele trouxe. Então, sem santidade, né? Sem santidade nós não podemos ver a Deus. Deus é santo. E o homem tem que ter a santificação. E a santificação vem através do sangue, vem através da água, lavagem da água, lavagem da palavra. É isso que é a santificação. Ah, irmão, quer dizer que a santificação é só eu me entregar assim em jejum, né? Isso é santificação? Não. Isso não é santificação. Porque você tem que crer, né, no sacrifício de Cristo. Quando você crê no sacrifício de Cristo, você tem a santificação. Você tem a justificação. E você tem a vida eterna. Por intermédio de quem? De Cristo. Sem ele, nada vai ser. Ele é absoluto, né? Jesus é absoluto. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Ninguém. Então ele estava onde? No seio do Pai, no coração do Pai. Então ele vai ser conhecido, o Pai vai ser conhecido através de Cristo. João 13:31, ninguém subiu ao céu. Vamos lá, João 13:31. João. Deus, ele já nos glorificou, irmão. Nós somos glorificados. João 13:31. Aqui assim, 13:31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Veja, sem Jesus Cristo, ele não podia ser glorificado, Deus. Deus não podia ser glorificado. Tinha que ser glorificado no Filho. Por que ele tinha que ser glorificado no Filho? Porque ninguém ia conhecer o Pai. Ninguém ia conhecer o Pai, a não ser aquele que de lá desceu. Somente aquele que de lá desceu. Só tinha um que desceu. Será que foi Deus que desceu? Sim, foi Deus que desceu. Só tinha um que de lá desceu. Ah, mas irmão, não foi o Pai que desceu? O Pai que desceu. Como nós acabamos de dizer,
que ele se manifestou em carne. Ele se manifesta em carne. Como Isaías viu. Isaías viu que ele estava no trono. Ainda estava no trono ainda, nem os planos dele ainda tinha concretizado. Mas ele tinha visto o plano de Deus ali, que ia concretizar futuristicamente. Né? Isaías viu isso. Vamos ver aqui Isaías. Quando no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ele estava no trono. Ele estava na glória, ele estava na graça, vamos dizer que ele estava ali no Monte Sinai, lá no Monte de Deus. Ele se encontrava. Então, ele não podia mandar outro, a não ser ele mesmo. Era ele que tinha que vir, meu irmão. Ele não podia mandar o seu filho. A Bíblia fala que ele mandou seu filho, o seu único filho. Mas por quê? Porque era o projeto de Deus, era o plano de Deus, era o logo, era os pensamentos de Deus. Foi expressado, né, os pensamentos de Deus. Veja que a manifestação de Deus, a primeira manifestação de Deus, mas Deus já tinha criado o homem, já tinha criado Jesus Cristo no seio dele, mas a manifestação, a primeira que foi a luz. Haja luz e houve luz. E só viu a luz através de quê? Da palavra. Então, ali, a palavra foi soprada ali. A palavra foi falada ali. Então, houve a luz ali. Houve a luz. E quando houve a luz ali, aí o plano de Deus começou a concretizar. Então, ele via o seu filho ao mundo. Para quê? Para concretizar os seus planos. Os planos dele não podem ser frustrados. Diz assim, João capítulo 1, no princípio era o verbo é a palavra, e o verbo estava com Deus, que é a palavra também, e o verbo era Deus, que era os pensamentos de Deus. Ele estava no princípio com Deus, quer dizer, o pensamento, né, o plano, logo, estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Veja, tudo foi feito por ele. Como nós lemos aqui, o Pai ser glorificado tinha que ser através do Filho, tinha que ser através de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, o Pai não era glorificado. Por isso que houve tanto processo de chegar àquele momento da crucificação, e que hoje muitas pessoas não dão valor para essa crucificação. Muitos não olha como nós olhamos, né? Olhamos porque nós acreditamos, nós cremos, nós temos a convicção da nossa fé que está nele, né? Mas as pessoas não dão valor pelo sacrifício que o Deus Pai fez ali no Calvário, né? Que o sangue de Deus foi derramado ali no Calvário, né? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, quer dizer, por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada, irmão. Nada existiu. Nada veio à existência a não ser por Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha, nele estava a vida. Aonde estava nós? Aonde que estava eu? Aonde que estava você, meu irmão? Estava nele, estava em Cristo. Nós estávamos em Cristo. Veja bem, meu irmão, nós estávamos em Cristo. Vamos ver onde nós estávamos em Cristo? Vamos ver aonde nós se encontrava. Aonde nós estávamos nesse dia, né? Vamos ver aqui, é Efésio. Vamos procurar aqui Efésio. A Bíblia aqui não é minha, eu fico meio acanhado com ela, né? Efésios 1, capítulo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Veja, desde a fundação do mundo, ele nos elegeu para nós sermos santos.
santo. Santo, santo, irmão, esse santo aqui é aqui na terra. Ah, não espera para te ser santo lá no céu, não, que tu não vai ser santo lá no céu. Tu vai ser santo aqui. Aqui. Porque ele nos elegeu para ser santo aqui na terra. Nos elegeu. Nós somos preleviado, ou prelegido, né? O prelegido, ou prelegido. Então nós somos eleitos de Deus. Nós somos eleitos de Deus para ser santo. Santo irrepreensível. Irrepreensível. E irrepreensíveis. A palavra aqui é tão complicada de falar. Irrepreensíveis diante dele, em caridade. Veja como eu falei da agora, em amor. Temos que ter a santificação, né, para ter o amor de misericórdia, o amor pelos nossos irmãos, né, o amor fraternal. O amor fraternal, irmão, é a santificação. Tem que ter no homem. O homem precisa de todos esses itens. São 3 itens que nós precisamos. Basta 3 itens só. Nós temos, né, a garantia de sermos santificados. Porque nós santo, o que significa santo? Separação. Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, ele chama nós de santo, que estão em Éfeso, fiéis Cristo Jesus. Então, desde a fundação do mundo, nós já fomos predestinados para essa adoção por Jesus Cristo. Nós já fomos adotados. Nós já temos a garantia que nós somos filhos dele, por adoção, né? Nós predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Era a vontade do Pai que tudo se cumprisse. Era a vontade do Pai que Jesus Cristo viesse ao nosso favor, né? Viesse e morresse por nós. Era a vontade do Pai. Então, se Cristo não viesse, que seria de nós, irmão? Como nós ia conhecer a Deus? Como nós ia conhecer a essência de Deus? Como nós ia conhecer os atributos de Deus? Como nós ia conhecer esse amor incondicional que Jesus Cristo tem por nós? Como nós ia conhecer se Jesus Cristo não fosse o nosso mediador? Se Jesus Cristo não fosse nosso comprador? Ele nos comprou. E a célula que era contra nós, né? A dívida que era contra nós. A dívida, nós tínhamos uma dívida a pagar. Nós tínhamos um preço a pagar. Um preço muito grande. Se Jesus Cristo não viesse. O que seria de nós? Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo foi feito por intermédio de Cristo. Então ele traz a justificação, a santificação, e ele traz também, né, que nós estamos num lugar. Vamos ver aqui o lugar que nós estamos. Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja, nós estamos no lugar celestial, irmão. Ah, irmão, quer dizer que nós ainda vamos, como se diz, nós vamos chegar à estatura perfeita para nós estarmos neste lugar? Sim, nós vamos ter que chegar à estatura de um varão perfeito. Cristo era a estatura de um varão perfeito. Para nós chegarmos a esta estatura, meu irmão, nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É nos
purificar, nos santificar, nos tirar aquilo que está dentro de nós, aquela imundície, aquela coisas ruins que tem dentro de nós, que a gente não renuncia, né? A gente não quer renunciar, mas é preciso a gente renunciar, né? Se nós não renunciar, nós não temos parte com Cristo, né? Se nós não renunciarmos aquilo, nós de modo nenhum entramos no reino de Deus, né? No reino do céu. Então nós temos que renunciar, né? O nosso tema poderia ser a renúncia, mas nós vamos renunciar, irmão. Sim, irmão, nós vamos renunciar. Por exemplo, falar palavrão, você tem que renunciar, porque você já não é mais do mundo, né? O mundo não te quer mais. Por que o mundo não te quer mais? Porque o mundo te odeia, né? Se tu for para o mundo vai te odiar, né? Como ele vai te odiar? Ele vai te escravizar, ele vai colocar mais coisa ruim para ti. O que tu não fazia, tu vai fazer, né? Tu vai fazer, porque já não é o mundo que está operando, é o diabo que está operando. Porque a vontade do diabo é arrancar as pessoas da igreja, é tirar as pessoas da igreja. Ou tirar da vontade de Deus. Porque da igreja, muitos estão dentro da igreja, mas continuam fazendo as coisas erradas, né? Fazendo as coisas que não é certo. Estão na igreja, mas só por estar. Não querem renunciar. Não querem. Hoje em dia, meu irmão, eu fico me perguntando, meu Deus, eu fez algo na minha vida de transformação, porque eu renunciei tudo. Tudo mesmo eu renunciei. Eu tinha um trabalho, uma profissão boa. Eu era marinheiro de convés, né? De convés regional, fluvial. Né? Eu já ia ser um capitão, talvez, né? Se eu tivesse lá, me aprofundasse mais, né, nessa profissão, seria isso. Mas eu renunciei, porque não dava para mim. Para ser um cristão, irmão, tem que ter separação. Tem que separar das coisas do mundo. Das coisas que não agradam a Deus, das coisas que vai afastar você de Deus. Você tem que sair dali. Você tem que renunciar a você mesmo. Você tem que renunciar a esse eu que está dentro de você. Esse eu só é de Deus mesmo, só é de Jesus, o eu sou. Só ele que pode ter esse eu, só ele que pode dizer, eu sou, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu sou isso, sou aquilo, ele é, e ele era, e ele há de vir, o Todo-Poderoso. Então é assim, meu irmão, renuncie, irmão, renuncie. Ah, irmão, eu tenho um emprego assim, que trabalho num bar, né? Eu trabalho num restaurante, né? Onde tem cerveja, onde tem vinda de cigarro, coisas impuras, né? Estou ali, irmão, o que eu faço, irmão? Olha, irmão, te dou um conselho, sai deste local, sai desse ambiente. Esse ambiente não serve para ti, meu irmão, renuncie. Renuncie e deixa Cristo, né, trabalhar na tua vida, deixa Cristo falar na tua alma. Meu irmão, deixa Cristo que vai te aperfeiçoar, vai te trazer a uma estatura de um varão perfeito. É isso que Cristo quer, meu irmão, que nós renunciamos aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz perder mais acesso com Deus, mais comunhão com Deus, mais de estar na presença de Deus. Tem coisas aí, irmão, que você diz assim, mas eu era assim, ou era isso, agora por que eu estou assim? Devido ao teu ambiente que tu frequenta, né? Talvez seja isso. Então eu te digo hoje, meu irmão, saia desse sistema, né? Desse sistema que não é bom para tu estar lá, né? Saia de lá. Eu renunciei tudo, irmão. Renunciei tudo. Nunca usei uma bermuda, graças a Deus, nunca usei uma bermuda, né? Só uso calça, nunca usei isso, né? Por quê? Porque renunciei, né? Por amor de Cristo, eu renunciei tudo, meu irmão. Começou pelo meu trabalho, renunciei meu trabalho, minha profissão, né? Renunciei.
trabalhei no bar, né? Eu era barman lá, sabia fazer todo tipo de bebida, né? Sabia fazer aquelas coisas que o mundo oferece, caipirinha, né? Eu sabia fazer tudo isso. Mas renunciei, ganhava bem, tinha uma profissão boa, vamos digamos, né? Entre aspas, né? É uma profissão, né? Que o mundo oferece, custo de vida, para se sustentar, né? Mas Deus vai te dar um novo tempo, né? Um novo viver, né? Uma nova história. Deus vai te dar, meu irmão. Apenas procura fazer a vontade de Deus. Procura servir a Deus. Servir a Deus com sinceridade, né? Serve a Deus, irmão, porque Jesus está voltando. Muitas pessoas acham que não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, muitos estão indo para o inferno, meu irmão, dizendo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma vez eu tive uma visão, um sonho, vou relatar aqui um sonho que eu tive, que eu estava no local, e neste local, irmão, tinha uma figura do diabo, ali, que saía no elevador, tipo num caldeirão. Isso é apenas um sonho, é apenas uma figura, né? Uma figura que eu estou relatando aqui. Mas pode ser que seja assim também, irmão. E ali, naquele momento, aquele elevador era levantado ali, e quando saía dali, saía um não vou dizer, eu não sei nem explicar o que era, mas era um tição muito grande, um homem parecia com um homem, não era digamos que não seja um homem, mas era uma feição muito horrível, aquela feição, orelha comprida, né? Orelha bem comprida mesmo, a cara da feição era horrível mesmo, feição, o rosto era um rosto horrível mesmo. E ali ele apontava para as pessoas e apontava e apontando e levava aquelas pessoas. E levava. Isso era um sonho. Aí quando eu me aproximei assim daquela ocasião ali, daquela visão ali, ele veio para cima de mim, me apontou para mim, e eu repreendi na mesma hora e ele ali naquele momento vaporou tudo aquilo, vaporou quando eu repreendi. E ali, irmão, eu estava ali naquele local e muitas pessoas ali que estavam naquele local ali estavam fazendo a sua mesma atividade que elas estavam fazendo aqui na Terra, ou fazem aqui na Terra. Elas estavam com a mesma atividade, o mesmo objetivo, as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, elas estavam ali. Né? Elas estavam ali. Interessante isso, irmão. Que não muda ali. A consciência, ela trabalha. Ela não morre, a consciência é a alma. A alma não morre, a alma do homem não morre, irmão. Continua ali, viva, ela continua viva. E ali fazendo o mesmo que ela fazia aqui na Terra. A consciência dela ali trabalha com os pensamentos voltados no passado. É interessante mesmo, interessante. Quando eu tive essa visão, meu Deus, eu não conseguia nem falar a respeito disso aí, que é uma coisa mesmo, é espiritual, uma coisa espiritual mesmo. Então eu digo para muitos assim, que nós temos que ter a fé em Cristo Jesus. Nos apegar com Cristo mesmo, nos apegar na sua palavra, nos aperfeiçoar nela, né? Trazer Jesus Cristo para nossas vidas mesmo. Trazer a sua palavra para nossas vidas. Sujeitar-vos, uma Bíblia diz, sujeitar-vos a Deus, né? Nós temos que nos sujeitar a Deus. E a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, né? E existir o diabo, ele fugirá de vós. Então é assim. Quando nós se sujeitamos a Deus, não tem capeta, não tem diabo, não tem demônio, né? Demônio que faz nós parar, que faz nós nos derrotar, né? Não, não tem isso, irmão, não tem isso. Quando nós se aproximamos de Deus e quando nós reconhecemos que Deus é o único Deus, os demônios estremecem, a Bíblia diz que os demônios estremecem, né? Como o Tiago diz assim, crês tu que há um só Deus?
fazem bem. Até os demônios creem e estremecem. Né? Os demônios, eles tremem, irmão, que há um só Deus. E tem pessoas, o ser humano não acredita que há um só Deus. Que há um Deus, que há o segundo Deus, que há o terceiro Deus. Fase de três deuses. Fase de quê? De triterismo. Né? Faz uma apresentação de três deuses. Não, não é assim, meu irmão. Tem que ter somente um Deus só. Só um Deus. O resto tudo é mentira. Né? O resto tudo é mentira. Então ele é o único Salvador. A Bíblia diz aqui assim, em Atos 4:12, não há salvação nem outro, porque abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Noé foi salvo através da arca, mas a arca simbolizava a Cristo. Cristo figurava o quê? A arca. Quem entrasse na arca seria salvo. Então, quem entra em Jesus Cristo também será salvo. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e seja galardoador daqueles que o buscam. Então, meu irmão, a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Deixa o ímpio, né? Vamos deixar o ímpio. Vamos deixar, né, o ímpio de lado. Tem pessoas que invoca, né? Que invoca outras coisas, né? E a gente fica ali tentando saber. Ah, meu irmão, sai dessa, né? Sai dessa. Não invoca outras palavras. Tu já saiu do mundo, irmão. Já saiu do mundo. Esse cara, né? Que palavra é essa, meu irmão? Que palavra é essa? Sendo cristão, falando este cara. Não. Você foi santificado. Né? Você foi justificado. Agora você não precisa mais dessas palavras. Mudana. Este cara falando assim. Este cara. Não, meu irmão. Ou tu fala cara ou tu fala ímpio. Né? O certo é falar ímpio. Este ímpio. Que é para as pessoas reconhecer que ela precisa de Cristo. Ela precisa assim, entender que Deus fez uma transformação na tua vida, que tu é diferente, né, irmão? Então vamos chegar nesse ponto de nós termos essa transformação diferenciado a este mundo, né? Nós temos que ser uma referência para este mundo. Estamos chegando ao fim, irmão. Estamos chegando ao fim desta era. Essa era de Laodiceia está se acabando, está terminando. O encerramento está chegando ao fim já, está encerrando ela. Mas ainda, chegando o encerramento dela, mas eu ainda vejo pessoa ainda que não é transformado ainda, que ainda tem a boca suja ainda, que fala palavrão, fala isso, fala aquilo. E diz, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, meu irmão. Para com isso. Vamos viver o cristianismo. Vamos viver mesmo a cristandade, né? A cristandade. Vamos viver como os primitivos viviam, nossos irmãos. A Bíblia diz que havia santificação até nas suas palavras. Santificação nas suas palavras. Quando eles falavam, as pessoas começavam a se aproximar deles. Hoje em dia nós falamos e as palavras parecem que não faz efeito mais. Talvez será que é os nossos lábios que não estão purificados? Tem que ser purificador. Purificador está aí, que é Jesus Cristo. Isaías tinha um lábios impuro, né? Isaías tinha um lábios impuro. Ele vivia no meio das pessoas que tinham um lábio impuro. Então, meus irmãos, nós temos que fazer como Isaías fez. Né? Orar, buscar,
Ah, tenho que estar só na igreja, só no templo. Não, não só no templo. Temos que estar em comunhão com Deus. Nós temos que estar ali, como te diz, orando sem cessar. Orando sem cessar. A Bíblia diz isso, orai sem cessar. Aí sim você vai estar a comunhão completa com Deus. Completa, completíssima. Né? Completíssima. Você acha que servir a Deus é assim fácil? Não, meu irmão. Vamos servir a Deus com vontade, com alegria, com bom ânimo. Né? Servir a Deus. Não vamos passar, sim, por momentos difíceis, como a Bíblia diz, no mundo terás aflições, mas tem bom ânimo. Temos alegria, né, constante dentro de nós. Né? A Bíblia diz que aquele que tem o rosto, né, o rosto formoso, formoseia todo o rosto, né? É um coração, né? É o coração formoso, é um coração alegre, né? Formoseia todo o nosso rosto, todo o rosto. Mas aí, meu irmão, aí é que vem a questão, que as pessoas querem estar rindo, querem estar sorrindo, né? Mas o Espírito Santo, irmão, é o Espírito Santo que traz alegria verdadeira dentro de si, dentro de nós. É o Espírito Santo que muda. Ele reedifica. Ele aviva dentro de nós, Espírito Santo. Se essas palavras estão comovendo alguém aí, que Deus possa abençoar grandemente a todos, né, a todos que estão ouvindo essa live, né? Segundo as minhas palavras, eu sei que não vai fazer efeito, mas o que foi falado aqui foi a palavra de Deus e espero que ela faça efeito no seu coração, irmão. Eu não estou aqui por acaso, né? Eu não estou aqui por acaso, estou aqui pela permissão de Deus, permitiva de Deus, permitiu eu estar aqui. Senão eu estaria em outro lugar aí, sei lá, talvez estaria lá na praia, lá, mas eu tiro meu tempo para me falar de Deus, falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Quando eu não estou pregando por aí, eu estou fazendo a live. Fazendo a live aqui. Para que Deus ele venha a ser manifestado na vida das pessoas. Como a palavra de Deus ela foi manifestada nos nossos corações. Esta palavra, essa semente aqui, ela tem que ser alimentada, né? Ela tem que ser frutificada. Como é que a semente ela vai germinar, vai crescer se não tem um preparamento, né? Não tem um preparamento para essa semente. Então, qual é o que faz o preparamento? É a terra ser coberta com ela. Depois vem a água jorra nela. Aí vem, ela amadurece, e depois que ela amadurece, o sol bate sobre ela e ela vai sendo fluída. Então é assim que o sol da justiça, quando reflete em nós sentimos a sua presença. Sentimos a presença e temos o crescimento espiritual, de crescermos cada dia mais espiritualmente. Porque a Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Assim é a fé. Se você está na carne, como é que você vai manter a sua fé firme em Deus? Como você vai ter a fé? Uma fé salvadora, uma fé salvifica, uma fé do arrebatamento, uma fé de ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que acham que é só pegar uma escritura e ler e fazer uma pregação de 10 minutos, 15 minutos, a pessoa se convence. Não, irmão, não é isso. Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Paulo, quando ele fazia o seu sermão, ele não fazia só 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos. Não, ele fazia quase 4 horas só de pregação, só de mensagem. Por quê? Porque o seu coração era aceso,
era ardente. Então aquilo tinha que sair para fora, né? Tinha que acendiar as pessoas, porque o coração dele era aceso pela palavra. A palavra se acendiava dentro dele. Então a palavra tinha que ser manifestada na vida das pessoas. E hoje a pessoa recebe e não dá. Recebeste de graça e de graça dá. Então nós temos que dar, meu irmão. Temos que dar. Temos que dar a palavra original, a palavra que foi falada pelos anjos, a palavra que te evangelizou um dia. Essa palavra, salvadora, salvifica. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima tarde. Em nome de Jesus. Feliz ano novo. Este ano já está terminando. O outro ano está se aproximando. Espero que este ano que venha seja um ano só de alegria, paz, prosperidade na tua vida, saúde na tua vida. Que Deus abençoe grandemente a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.